Final de semana precioso de Páscoa. Não creio que seja um fim de semana qualquer. Nós, na verdade, não sabemos a data exata, mas a data no nosso calendário gregoriano, sei lá, não calendário judaico, é celebrada de uma forma conveniente. Fato é que a Páscoa, mesmo que não seja o dia exato, é uma celebração muito especial. E hoje a gente vai ouvir e entender um pouquinho sobre essa data. Na verdade, o que eu tenho para falar aqui da Páscoa hoje, pelo menos é como hoje eu tenho enxergado, é uma linda, perfeita história de amor contida na palavra de Deus. Esse livro que você tem aí nas mãos, ele conta uma história linda de amor. A gente normalmente associa história de amor entre um homem e uma mulher. Se assim você desejar, a Bíblia também traz essa figura do noivo e da noiva. Mas que história linda. Deus falou muito ao meu coração. Talvez eu consiga compartilhar aqui um pouquinho, amém? Quero fazer uma oração, convidar todos a fecharem seus olhos. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Eu não sei, mas eu falo por mim, saboreando a Tua bondade, saboreando a Tua graça, saboreando o Teu amor por nós, por mim, experimentando do Teu abraço, do Teu carinho. É assim que eu sinto, é assim que para mim a Páscoa é. Talvez os muitos filmes na televisão nos mostrem a paixão de Cristo, o sacrifício, a morte na cruz, a ressurreição, uma visão um pouco mais sombria. Mas o que eu vejo, Pai, é uma história de amor linda. Como é bom, Pai, ter a Ti como Deus e Senhor. Aqueles que não experimentam desse amor, perdem tanto da Tua companhia. E eu penso como esses podem ser plenos, se eles não têm aquilo que é a única coisa que pode preencher o interior de um homem, de um ser humano, que é a Tua presença. Hoje nós queremos sentir essa presença nos preenchendo. Nós queremos hoje entender essa linda história de amor. Fala conosco. Eu te peço, usa a minha vida, que a Tua presença e o Teu Espírito Santo estejam aqui, tocando a cada um de nós, enchendo esse lugar. Alimenta-nos hoje. Alimenta-nos hoje. Eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, nesse final de semana estivemos lá, nesse congresso em Fortaleza. Não só porque a gente pegou um solzinho e descansou, mas especialmente porque Deus falou comigo. É bom quando você sente e recebe da parte de Deus algo, um toque. Quando Deus fala contigo, uma brisa, um cheiro, uma mensagem, um sinal, alguma coisa. É Deus se manifestando. Deus escolhe tantas formas de se manifestar. Nesse fim de semana, na sexta-feira, estávamos lá, beira-mar, gostoso. Vamos lá comer um peixe, um camarão em algum restaurantezinho na beira-mar, porque queríamos. Mas nós nos esquecemos que os restaurantes que servem peixe estavam absolutamente lotados, filas em restaurantes que são legais, bons, filas de
dúzias de carros parados na avenida para entrar, e ali a gente escolheu um que também estava lotado. E uma das pessoas que estava com a gente tinha um bebezinho. Era o neto do Nengo Vieira, que estava lá também. E aí a gente correu, pegou o bebezinho no carro e fomos para a fila assim, fingindo que ele era nosso filho para ganhar uma prioridade. Coisa feia. Mas depois a mãe chegou, entrou na fila também e estava tudo bem. E nós ganhamos prioridade. Ufa, cortamos uns 40 minutos de fila. Aquele restaurante lotado, eu fiquei pensando, talvez você já tenha pensado isso também. Como é que a pessoa passa um ano descabelando longe do Senhor, mas na Páscoa, no dia santo, ele vai, come peixe e está tudo bem? Meus problemas com o Senhor estão resolvidos, porque eu não comi carne vermelha, mas comi peixe, acho que eu agradei ao Senhor, ótimo. Essa é a minha porção do Senhor nesse dia. Eu fiquei pensando, Senhor, como essas pessoas não conhecem o que é viver contigo, como essas pessoas se lembram de ti, a televisão passa filmes, torta à direita. Nós fomos no cinema ver um filme do Menino Jesus, né? As pessoas gostam de usar esse termo, o Menino Jesus, estranho, né? O Menino Jesus, e é Jesus pequenininho. Já viu esse, Marcião? Chama O Jovem Messias, eu acho. Como que chama? Alguém foi ver no cinema, não? O Jovem Messias, é a história de Jesus criança, com 2 versículos que tem na Bíblia a respeito de Jesus. Eles conseguiram fazer um longa de 1h30. Aquela história, Jesus ressuscita o passarinho, não sei de onde eles tiraram essa ideia, que Jesus pegou o passarinho morto, fez assim, liberou e ele voou. Todo lugar tem a história de Jesus ressuscitando o passarinho. Eu nunca li que Jesus ressuscitou o passarinho, mas tem essas coisas no filme e tal. Filme bonito, mas nessa época todo mundo lembra de Jesus. É legal as pessoas lembrarem de Jesus. Talvez seja como o seu aniversário. As pessoas lembram de você num dia do ano, mas no resto do dia ninguém está nem aí. Modo de dizer, não é o que acontece, né? Comigo, com a maioria das pessoas, mas seria como se fosse isso. E eu fiquei pensando, será que eles sabem o que é a Páscoa? Eu sei que muitos sabem o que é a Páscoa. Eu quero dar uma passeadinha no que é a Páscoa, no que foi a Páscoa, porque eu sei também que nós temos alguns que nos visitam, que talvez não conheçam, alguns que estão aqui há pouco tempo e não conhecem. Então eu preciso te dizer, ainda que muitos já saibam, é sempre bom lembrar o que foi a primeira Páscoa, amém? Deixa eu contextualizar, se você quiser abrir já em Êxodo 12. Primeira Páscoa aconteceu quando o povo estava ali cativo, escravo no Egito. Eles eram muito opressos no Egito, clamaram por uma libertação. Deus então ouve o clamor, levanta um libertador chamado Moisés. Moisés é aquele então que se dirige a Faraó em nome de todo o povo e pede para que o povo seja liberto. A gente viu isso aí em novela, em filme da Disney, etc. Você conhece muito bem essa história. Faraó não liberta o povo. Deus então manda 9 pragas. E essas pragas vão, uma por uma, consumindo o povo egípcio e também ao Faraó. O rio Nilo se transforma em sangue, todas as pestes, a chuva e tudo que destrói as plantações, etc. E vem as 9 pragas, e antes que venha a 10ª praga, Deus dá uma direção ao seu povo, porque Deus sabia, obviamente, que a 10ª praga, o povo seria liberto, e Faraó finalmente libertaria o povo. Então, antes que viesse a 10ª praga, tudo isso está registrado em Êxodo capítulo 12, Deus então traz uma direção para o povo, e Ele fala o seguinte: falai 12:3. Eu vou ler o 3 e depois o 5, só para a gente não ler muito, tá? Mas diz assim: dia 12, prepara um cabrito, prepara um cordeiro,
E diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro ou cabrito será, estou no 5 agora, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 2 dias antes daquele que seria o dia da Páscoa, Deus ele vai e pede para que cada família pegue um cordeiro puro, sem mácula, um cordeiro perfeito, vamos assim dizer. Se a tua família era grande, um cordeiro serviria. Se tua família fosse pequena, então você juntaria com o seu vizinho e um cordeiro daria para as famílias ali. Você então consagra aquele cordeiro, você então sacrifica aquele cordeiro. Já no dia 14, 2 dias depois, modo de dizer, a gente sabe que o mês, que é o primeiro mês do calendário judaico, é o mês de março. Aproximadamente no dia 14 de março é o primeiro dia de Nissi, é o primeiro dia do calendário judaico. Então nesse dia, com o sangue do cordeiro ali sacrificado, aquelas pessoas manchariam de sangue os umbrais das portas. O que são os umbrais? São aquelas partes laterais das portas. Este sangue marcaria a casa de todo hebreu, porque essa mensagem foi disseminada entre o povo hebreu ali, o povo os israelitas, vamos assim dizer, até então os hebreus. E no dia 14 então, esse cordeiro seria preparado. Você cozinharia pães asnos, que são pães sem fermento. Por que pães sem fermento? Porque os pães não podiam levedar muito tempo. A gente sabe que um pão macio, ele fica ali descansando, crescendo a massa, para que depois você leve ao forno. Pão sem fermento é pão que você prepara a massa, já assa e está pronto, tudo rápido. E por que tudo rápido? Outras coisas que também seriam preparadas junto com o cordeiro, como as ervas e tudo mais. Mas por que tudo rápido? Porque Deus pede para que no dia 14, então, eles possam celebrar esse jantar, aonde eles então pegam o cordeiro sacrificado, consagrado ao fogo. Eles se alimentam do cordeiro, mas eles têm que fazer isso com os seus cintos e com todos preparados, cingidos de cintos, cingidos dos seus pertences, vamos assim dizer. Imagina que Deus fosse dar uma direção assim: ó, vocês vão comer, mas quando você estiver comendo, imagina aquela viagem que você faz, já come com óculos escuros aqui, com a mochila nas costas, com a malinha preparada, com a prancha de surf aqui, e já come assim, porque você vai levantar, pegar tudo, sair andando, e você já vai ter que partir. Por isso que Deus queria que tudo fosse rápido, porque no dia em que o povo se alimentasse do cordeiro, viria então a 10ª praga, que era nada mais nada menos do que a manifestação de Deus vindo para ceifar a vida de todos os primogênitos. Ceifar, eu digo, matar, tomar para si a vida de todos os primogênitos, cujo a casa não estivesse manchada com o sangue do cordeiro, cujo as famílias não tivessem se alimentado do cordeiro. Isso está no 25 e no 27 do capítulo 12, que diz assim: Faraó, então, vendo que o anjo da morte, vamos assim dizer, o Espírito de Deus passou e ceifou os primogênitos. Faraó vê que o seu primogênito faleceu, morreu, ele finalmente liberta o povo. Então nós temos em Êxodo 12, 25 e 27 o seguinte: e acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Que culto? Esta cerimônia toda do cordeiro, dos pães asmos e etc. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Ou que festa é esta? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e adorou. Então ele falou assim: vocês façam isso e estabeleçam então essa que é a Páscoa do Senhor.
A Páscoa vem do termo Pessá, que é passagem, que seria a passagem de um tempo de escravidão para um tempo de liberdade. É isso que a Páscoa significa. E a primeira Páscoa realizada foi a Páscoa quando os hebreus, quando o povo de Deus, cativo no Egito, celebrou esse culto, e dali eles partiram às pressas, saindo do Egito, a 10ª praga e a libertação do faraó, e rumaram para o deserto, rumo à terra prometida. Amém? Alguma dificuldade? Estamos juntos aqui? Não? Amém. Essa é a Páscoa. De lá para cá, Deus então estabelece em lei, nas leis dos judeus, que essa festa então teria que ser realizada ano após ano, nesta data, e isto então vira uma instituição que passa de geração em geração. E inclusive nesse verso que nós lemos, Deus fala assim: e um dia, quando seus filhos te perguntarem, por que a gente faz isso? Vocês então vão contar para eles que foi assim que Deus os libertou, que foi assim que Deus os tirou da terra do Egito, e etc. Pergunta: hoje alguém faz menção disso ou não? Hoje alguém celebra a Páscoa fazendo menção da libertação do povo? Alguém faz menção da refeição do Cordeiro? Alguém faz menção do sangue do Cordeiro derramado para a liberdade? Alguém faz menção da saída e da libertação às pressas para a terra prometida? Não. Hoje a gente só pensa em chocolate. E isso que muitas vezes nós, como famílias que temos e conhecemos a verdade, falhamos em passar para os nossos pequenos, nossos filhos e filhas, dizendo que a festa da Páscoa são ovinhos escondidos e pendurados e muito chocolate, sem contar a verdade que é a libertação do povo lá atrás. Amém? Papai e mamãe, só para você ficar um pouco esperto aí. Isso se tornou então uma festa padrão dos judeus. A Páscoa era uma das principais festas do ano. Quem aqui se lembra daquela sequência de cultos que nós pregamos sobre as festas judaicas? Você se lembra? Quem se lembra? Posso fazer uma chamada aqui? Não? Fabinho, que é um aluno aplicado. A gente tinha basicamente 7 festas: 3 de primavera, 1 no meio e 3 de outono. Quais eram as festas da primavera? Cadê a guitarra? Aí, agora sim. Festa da Páscoa, junto com a festa dos pães asmos, que é a mesma coisa, junto com as festas dos pães, junto com a festa das primícias, que é praticamente tudo na mesma semana. Depois tem uma no meio, que é Pentecostes, e depois as 3 festas de outono, conforme aquele chart ou alguma coisa parecida que a gente mostrou na época. Tem aí, Data Show? Aquele chart? É esse daí. Esse é o calendário judaico. Dá uma ampliadinha pra gente. A gente tem ali, ó, presta atenção que janeiro começa aqui. Opa, pera, volta a minha caneta. Vou usar hoje. Roubaram a minha caneta. Ninguém entra, ninguém sai. Todo mundo revistado na saída. Cara, meu Deus, cara, roubaram a minha caneta. Ainda bem que o Alex não veio. Ninguém conta, hein? Depois a gente busca aí. Então, ali, mais ou menos em Shivat, ali entre o 10 e 11 do mês judaico, a gente tem janeiro. Então a gente vê em janeiro, fevereiro, março, e no meio de março você tem ali um traço em cima do A do março, ali, ó, ali, bem aí, começa o ano judaico, que é o primeiro mês de Nissan, ali, que é o dia mais ou menos 14. Nós casamos no dia 14 de março. Foi o fim de um ciclo, porque no dia 15 nós amanhecemos num novo tempo da nossa vida. Foi profético. Eu nem sabia, mas foi. A gente sabia, mas já estava marcado quando a gente soube. Estava sim, senhora. Estava sim. Então imagina que no dia 14 eles estão ali se preparando, fazendo a refeição, mochila nas costas, prancha do lado, skate, boné, óculos de sol, carteira, celular, carregador, tudo ali. De que nem você para sair para viajar.
passou o anjo da morte, você se alimentou do cordeiro, se valeu do sangue do cordeiro na tua porta, você está livre, amigo. Pega as tuas coisas e parte. Mais ou menos isso que aconteceu ali. Então ali começam as festas judaicas, as 3 primeiras Páscoas. Segunda Páscoa eu não sei nem o que é, mas está ali. Então a gente tem essa celebração, e Deus então estabeleceu como lei que em 3 ocasiões o povo deveria estar em Jerusalém. Eles deveriam estar nas Páscoa, eles deveriam estar em Pentecostes, eles deveriam estar no dia do perdão, na festa dos tabernáculos, que é ali embaixo, que é aquela festa das cabanas, junto com o dia do perdão, que é o Yom Kippur. E se você veio, você aprendeu; se não veio, depois você aprende, tá? Mas é mais ou menos isso. Deus estabelece como uma festa padrão. Obrigado, Data Show. Inclusive, se você ler o Novo Testamento, você vai ver algumas passagens em que Jesus vai para Jerusalém, porque a tradição dizia que na Páscoa você tinha que subir a Jerusalém, que era onde o povo se congregava e se juntava. Era uma grande concentração de pessoas que iam para os rituais, para levar ofertas no templo do Senhor que ficava em Jerusalém, e etc, etc. Jesus foi algumas vezes para Jerusalém. Numa das vezes ele tentou ser pego lá e depois não voltou mais, ficou lá mais para a região da Galileia, que é no norte de Israel, e ele volta para Jerusalém no fim do seu ministério, quando ele já vai ser pego para ser levado para a morte, crucificado. Jesus então é crucificado no feriado de Páscoa. Então ele é capturado, vamos assim dizer, numa sexta-feira. Esse é o que fala a tradição, nós não sabemos exatamente. Ele é capturado, ele então é crucificado às 3 horas da tarde. Ele está praticamente entregando o seu espírito. Ele é então crucificado às 9 horas da manhã, alguma coisa assim, depois de ter passado a madrugada lá na casa de Anás e Caifás, sendo julgado. Então Pilatos finalmente determina que ele vai ser crucificado. Ele é levado ao Monte do Calvário, que fica a mais ou menos uns 600 metros da porta de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, a um lugar chamado Calvário, um monte com formato de caveira, onde se crucificavam as pessoas. Ali ele é crucificado. Ele então morre aproximadamente às 3 horas da tarde. Então ele é sepultado ainda na sexta-feira, porque no sábado não se podia fazer esforço nenhum. Então eles precisavam às pressas tirar o corpo de Jesus, porque no sábado eles não poderiam fazer isso. Ali 2 pessoas com posses, Nicodemos e José de Arimateia, eles embalsamam, fazem um embalsamento, uma espécie, enrolam ali com faixas o pano de Jesus, colocam ali no túmulo. E aí sábado passa e no domingo então acontece, ou aquilo que nós cremos enfim, nesses dias, mas no domingo seria então a ressurreição de Jesus, que também aconteceu numa Páscoa. E por isso esse feriado é tão simbólico para nós, para a comunidade, para nós que entendemos as realidades da palavra de Deus. Amém? Agora você entende por que a Páscoa é tão simbólica e por que esses 2 eventos tão importantes aconteceram ali na Páscoa, tá? E mais uma coisa que eu ia mencionar: Jesus com 12 anos, num evento de Páscoa, também foi para Jerusalém, que foi a ocasião que ele se perde do pai e da mãe e vai para a porta do templo, e ali ele discute com os doutores da lei, quando os pais deles os encontram. Só para você ver como ir para Jerusalém era algo muito sério para eles, que inclusive Jesus também fez, e fez algumas vezes, tá? Essa é uma festa cheia de simbolismos. Eu poderia aqui gastar uma noite falando dos simbolismos, do fermento, dos pães, das ervas, de tudo que se fazia ali. Mas o principal símbolo da Páscoa, e isso que eu quero me focar, evidentemente, é o cordeiro, chamado de Cordeiro Pascal, que foi o cordeiro que cada família tinha que consagrar, sacrificar, se alimentar e se valer do sangue para ser liberto naquela noite. Isso tudo está em Êxodo 12, você lê e confere lá na sua casa depois. Esse simbolismo é o principal, porque depois
tantos 1000 anos depois, também a gente vê Jesus na condição de um cordeiro ali. Quais são os simbolismos? O que é morto, o cordeiro que é morto no dia de Páscoa, ele tinha que ser sem manchas, sem máculas, assim foi Jesus, perfeito. O seu sangue salvou o povo naquele dia, e o sangue de Jesus vertido na cruz, são todos os simbolismos, e isso nada mais era do que um prenúncio de Deus. Era Deus mostrando para o povo que um cordeiro teria que ser sacrificado para a sua libertação, e para que os planos dele se cumprissem. Deixa eu te dizer, quando o povo teve que sacrificar um cordeiro pascal, um cordeiro lá na Páscoa, na primeira Páscoa, no Pessá, lá no Egito, ainda o povo não tinha amarelado no Monte Sinai. O povo, eles não tinham ramelado em não matar todos os povos quando entraram na Terra Prometida. O povo, eles não tinham ramelado na época dos juízes, pecando tanto contra o Senhor. Eles ainda não tinham, por exemplo, errado na opção de escolherem um rei ao invés de deixar Deus governar aquela nação. Eles ainda não tinham, por exemplo, sido tomados como escravos para a Babilônia. Eles não tinham construído um templo e tido mais chances. Nada disso tinha acontecido, mas Deus, na sua infinita sabedoria, já tinha determinado que para a libertação do povo seria necessário que um cordeiro fosse sacrificado, e Deus já tinha anunciado que ele precisaria trazer um cordeiro para o holocausto. Então era a tradição da Páscoa realizada entre os judeus. Se você quiser jogar aí, Data Show, Levíticos 23:12, você vai ver que então passou a ser uma tradição. Em todas as Páscoas, as pessoas que iam até Jerusalém, elas levavam então um cordeiro para ser crucificado, para ser consagrado e sacrificado. Levíticos 23:12, por exemplo, diz: e no dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Esse é um trecho tirado do evento da Páscoa, onde cada um tinha que levar o seu cordeiro. Acontece que, queridos, Jesus era esse cordeiro, ele estava ali sendo representado. Isaías 53, pode pôr aí para mim, Isaías 53, do verso 5 ao 7, na verdade o verso 5, aquele que nós conhecemos bem, porque ele levou sobre si as nossas transgressões, e ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Aquele verso que nós conhecemos, falamos dele no outro domingo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Põe o 7, pulo 6, põe o 7, só para a gente adiantar. Então o verso diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. 750 anos antes, Isaías estava profetizando a respeito de um cordeiro que seria levado ao matadouro, mudo, sem abrir a boca, sem uma palavra, como ovelhas que vão quietinhas para a mão dos seus tosqueadores. Assim esse cordeiro seria sacrificado, e exatamente assim aconteceu, porque Jesus não se rebelou, Jesus não fez escândalo, Jesus não se levantou e não abriu a sua boca contra Anás, Caifás, Pilatos, Herodes ou quem quer que fosse. Em silêncio ele foi para a cruz, e a profecia então se cumpre, porque ele era o cordeiro que levou sobre si as nossas transgressões e foi esmagado pelas nossas iniquidades. E essa é a Páscoa do Senhor, e nós hoje sabemos o que significa. Amém? Dá um glória a Deus aí enquanto eu bebo uma água. Agora você sabe o que é a Páscoa, e você nunca mais vai ficar sem resposta quando alguém te perguntar, amém? E se você tiver em ocasião que você vai almoçar com a tua família ou alguém que não conheça, testemunhe. Fala: pai, mãe, você sabe o que é a Páscoa? Deixa eu te dizer. Não vai fazer enquanto a comida está ali esfriando em cima da mesa, porque ninguém vai gostar de ouvir a tua história. Mas se você tiver ocasião enquanto você está comendo, conta o porquê da Páscoa, e quem sabe algumas pessoas vão entender como você hoje entende, amém? Acontece que esse ano a Páscoa se tornou muito especial, não porque Deus falou comigo no restaurante em Fortaleza, mas porque hoje, e esse ano é um ano muito,
muito especial. Se você puder, Data Show, jogar para mim, eu não passei nenhuma passagem para o Data Show, então eu estou falando agora. Levíticos 25, 8, 9 e 10. Deus ele tinha estabelecido, não joga ainda, por favor. Deus ele tinha estabelecido festas padrões, festas padrão, que o povo teria que celebrar todo ano. Por que Deus estabelece essas festas como lei? Era como que se Deus quisesse lembrar o povo através dessas celebrações. E quando a gente diz festa, não é que era festa de arromba, dançando o tempo todo, celebrando, bexiga, confete, nada disso. Era um tempo de ajuntamento, cada um ficava ali nas suas próprias famílias. Era um tempo de muita também tempo de devoção, de pensamento, enfim, de reflexão a respeito do que Deus tinha feito, de muita oração, de muito clamor. Não era só festa de arromba, rojão, etc. A gente diz festa porque eram ajuntamentos, tá? Mas não fica imaginando tipo bandeirolas e festas por todo lado. Parte das celebrações até tinham cantorias e tempos de festividade, mas boa parte eram tempos de reflexão, de ajuntamento, de comunhão, de oração, de sacrifício e etc. Então Deus estabelece essas festas que se tornaram padrão. E em Levítico 25, 10, a gente vê que nessas festas, uma das coisas que Deus estabelece para que fosse feito como padrão, eram que a cada 6 anos essas festas eram celebradas. Festas, deixa eu colocar algo aqui importante para você entender. Você deve se lembrar que todo o calendário judaico é baseado em um ponto principal. Baseado no quê? Quem se lembra? Quem pode me responder? É baseado na agricultura e na colheita. Vocês se lembram? Todas as festas, a festa de início de semeadura, a festa de fim, a festa do começo da colheita, a festa do fim da colheita, a festa de oferecer o que a colheita rendeu. Tudo diz respeito à colheita. Todas as festas dizem respeito às colheitas. Por isso, a questão das colheitas eram muito importantes, tá? Só para vocês saberem, para eu poder pontuar aqui o que eu vou falar. Obrigado. Então, quando Deus estabelece essas festas, é que o povo também tenha em mente que Deus é quem provê, Deus é quem sustenta, Deus é quem dá a colheita, Deus é quem dá a provisão e etc. Deus é quem dá as chuvas que eram importantes para a semeadura, e depois a chuva, que era a chuva da época da colheita e etc. Você sabe muito bem. E entre algumas das coisas que Deus estabelece, Ele estabelece que durante 6 anos, essas festas vão ser feitas de acordo com as colheitas e semeaduras e colheitas daquele ano. Mas no 7º ano, a terra deveria descansar. Esse é o tal do ano sabático, que é o ano de descanso. Amém? Quem sabe dessa lei? Se não sabe, está sabendo agora. Deus então estabelecia que a terra tinha que descansar a cada 7 anos. Você trabalha 6, ela descansa 1 ano, para ela poder voltar no 8º ano e produzir de uma forma ainda melhor e mais abundante. Quantos sabem, por exemplo, que nos Estados Unidos eles querem não multiplicar, mas potencializar as colheitas, e eles pegam, por exemplo, culturas que dariam 1 ou 2 vezes por ano, ou às vezes 1 vez por ano, e eles pegam e eles exigem tanto de sementes, talvez geneticamente modificadas, de solo, de adubo, de preparo, de luz, tudo às vezes muito artificial, que às vezes eles pegam culturas que dariam 1 vez por ano e eles fazem dar 4, 5 vezes por ano. Isso faz com que os frutos não sejam assim tão saborosos quanto talvez os que você conhece aqui no nosso país, que é um país abençoado por Deus nesse aspecto. Então você pega algumas frutas que literalmente parecem isopor, plástico, porque elas não têm aquele gosto saboroso, porque as colheitas são potencializadas ao máximo. Deus sabia que a terra precisa de tempo para dar o seu bom fruto, o seu fruto próprio, amém? E na sua estação própria, é o que fala Salmo 1, que cada fruto vem na sua estação própria, amém? A gente sabe que tem as temporadas de cada fruta. Deus sabia de todas essas coisas, então Ele queria determinar que as colheitas fossem feitas da maneira certa, e que no 8º ano a terra descansaria. É quando a terra recobra a
sua força, seus nutrientes, tudo que ela precisa ali, para que a colheita do 8º ano venha com força total, e eles possam passar mais 6 anos ali, e no 7º descansar e etc. Acontece que, e o porquê da festa de Páscoa nesse ano ser uma festa tão especial, acontece que a cada 7 ciclos de 7 anos, a cada 7 ciclos de 7 anos, Deus determinava que eles tivessem um ano de celebrações muito especial. E esse ano é chamado e conhecido como o ano do jubileu. Se você abrir em Levíticos 25, 8, 9 e 10, eu vou ler um trecho que pode ajudar a gente a entender, que diz assim: também contará 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 sábados de anos serão 49 anos. Se você é mais ou menos bom de matemática, você sabe que 7 vezes 7 é 49. Então, no 10º dia do 7º mês, fará soar fortemente a trombeta no dia da expiação, farei soar a trombeta por toda a vossa terra, e aí vem o 10, e santificarei o ano 50º, é o ano 50, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Calma, eu vou explicar. Semana que vem a gente vai ter uma versão NVI aí, e aí talvez as coisas fiquem um pouco melhor da gente entender. Deus, ele então estabelece que a cada 7 períodos de 7 anos, então 7 ciclos de 7 é 49, no seguinte, no 50º, no 50, esse é o ano do jubileu. Ano do jubileu. E esse ano que nós estamos agora é o ano do jubileu, e por isso faz dessa Páscoa e das festas desse ano um ano muito, muito especial para nós. A palavra jubileu, ela do hebraico é a palavra Yovel, é esse livro que nós temos até na lojinha para vender, escrito pelo pastor Digão, que fala muito sobre o ano do jubileu, e eu, na minha humilde e muito fraca explicação aqui, posso te dizer que se você comprar aquele livro, você vai entender muito melhor o que é o ano do jubileu. O Marcião pregou hoje de manhã sobre o ano do jubileu, tenho certeza que com muito mais maestria do que eu, mas eu sei que o ano do jubileu, também conhecido como Yovel, é o ano em que Deus faz muitas mudanças entre o seu povo. Só para você saber uma referência, a palavra Yovel, ela faz uma referência ao carneiro, o chifre do carneiro é usado para anunciar o ano festivo, como as trombetas que são tocadas, que não são trombetas tipo de casamento de metal que nós conhecemos hoje, mas que são como trombetas, como chofares, mas com sons um pouco mais agudos, que eram as trombetas que eram tocadas para anunciar o início dessas festividades. Então, Israel deveria guardar o ano sabático, 6 anos trabalha, 1 não, no 7º descansa, conta 7 vezes esse ciclo, e no 50º ano seria o jubileu. De alguma forma, o ano do jubileu era um ano inteiro de festividade, e mais uma vez, não é um ano inteiro furando balão, um ano inteiro jogando serpentina, um ano inteiro fazendo festinha neon, festinha do branco, festinha do ano 70, inventando. Era um ano onde não se trabalhava. Alguns gostaram muito desse ano e falaram assim: eu vou aproveitar, calma. Mas era um ano onde não se trabalhava a terra, mas se trabalhava muitas outras coisas. Era um tempo de descanso, mas era um tempo onde não se trabalhava a terra. Mas muitas coisas aconteciam nesse ano, porque de certa forma o ano de jubileu era um ano de liberdade. Era um ano em que muitas coisas aconteciam, porque como nós lemos no 10, volta o 10 aí, só para a gente entender. Aliás, eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui, Levíticos 25, 10. Se você está aí comigo. Na minha Bíblia diz assim, o 10 especialmente:
consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Estes lhes será o ano do jubileu, quando cada um de vocês voltará à sua propriedade, à propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Acontece que por muitas más decisões, uma pessoa que tinha um punhado de terra que era dado por herança, lá na época em que eles entraram na terra prometida, cada tribo ganhou a sua porção de terra, e dentro da sua tribo, cada clã ganhou a sua porção de terra, e dentro de cada clã, cada família ganhou a sua porção de terra, e ali eles se estabeleceram. Por má administração, por más decisões, ou sei lá por que cargas d'água, a pessoa perdia a sua terra, e aí ela era obrigada e se via obrigada a vender o seu pedaço de terra para alguém. Entrou em crise, eu vou vender parte da minha propriedade, eu não consigo nem manter, eu não consigo manutenir a minha terra, então eu vendo. A crise está muito feia, eu vendo minha terra inteira e vou trabalhar de servo para alguém. A coisa está pior ainda, eu vendo os meus filhos como servos para outra pessoa, e eu vou trabalhar para outra pessoa e fico sem terra, e a coisa está um caos. Mas no ano do jubileu, tudo isso voltava à boa ordem, e aquela pessoa que entrou em crise, seja por má gestão, seja pelo que for, seja porque ele gastou com bebida e virou um bebum, seja por que for, ele era então obrigado a voltar para a sua terra era restituída a ele, os seus filhos voltavam, ele deixava de ser servo, os filhos deixavam de ser servos, ainda que fossem servos comprados com dinheiro por uma pessoa rica, eles eram obrigados a liberar esses servos, e eles então voltavam para suas posses, voltavam para suas terras, e ali eles se reuniam novamente em família, e tudo voltava à boa ordem. O jubileu dizia muito a respeito disso, e guardar o ano do jubileu e respeitar as ordenanças do ano do jubileu demonstrava que Israel tinha muita fé em Deus, que era Deus quem iria provê-los nas suas necessidades, era Deus quem iria provê-los em todas as provisões que eles precisavam, e era uma demonstração de confiança, de que Deus era esse Deus, que eles não precisariam trabalhar loucamente, e que Deus iria guardá-los. Se você fosse uma pessoa frenética, trabalhadora, workaholic, você era um dos que ia falar assim: ah não, meu Deus, por que eu estou falando isso? Porque se você é aquele tipo de pessoa que não trabalha no horário padrão, para depois, no horário normal, você ficar com a tua família, ter tempo com a tua esposa, com os teus filhos, ter tempo para o Senhor, ter tempo na igreja, para o ministério, ter tempo para o teu lazer, para o teu esporte, ter tempo para os seus pais, para os seus amigos, ter tempo para o teu lazer. Se você é daqueles que trabalham em horários ultra estendidos, faz hora extra, fica no escritório até a noite, faz um bico, tem 2, 3, 4 empregos, você é aquele que está desrespeitando as leis de Deus, assim como o povo que chegava no 7º ano e falava assim: eu não, ficar sem trabalhar, imagina, eu tenho que faturar, é dinheiro no bolso, vamos plantar, vamos colher, vamos fazer acontecer, todo mundo trabalha, etc, etc. Mas quando você parava no 7º ano, você estava demonstrando o quê? Que a tua fé no Senhor, daquele que te sustenta, que te guarda, que vai te dar as provisões, é a mesma fé que aquele que às 6 horas da tarde bate o cartão, 7 ou sei lá qual, e volta para a tua casa, entende que Deus é aquele que vai prover e vai sustentar a sua casa e a sua família. Era isso que Deus esperava. Por quê? Porque Deus sabe o quão importante para você é o descanso, o quão importante para você é o lazer, o quão importante para você é a família, o quão importante para você é o ministério, é tudo que você faz fora a sua vida profissional. Amém? Convenhamos que uma pessoa normal, ela passa praticamente 1/3 do seu dia dormindo, 1/3 ou mais trabalhando, e a partinha que sobra é a parte que você dedica para as pessoas que você ama e para as coisas que você gosta de fazer, inclusive para o seu Deus. Amém? Deus entendia essa realidade, e Ele sabia que o povo precisava guardar o tempo de descanso, e que se eles respeitassem, Deus então os proveria e os abençoaria. Mas há algo muito importante que era vivido no jubileu. Como eu mencionei, nesse ano, alguns vão gostar do ano do jubileu agora de novo. Nesse ano, as dívidas eram perdoadas. Olha só, sabia que ia ter uns glória a Deus por aí. Tudo bem, você gastou muito no teu cartão Riachuelo, C&A, Renner, todos os cartões que você tem, Carrefour, Extra, tudo que você gasta, né? Que aí você carrega aquele cartão, aí você fala: não, Deus vai prover para pagar.
É aquela história, você vai no Carrefour, fica olhando para a maquininha, falando, Deus, passa só dessa vez, só dessa vez. A alegria tua é ver o cartãozinho passando no Carrefour. Tudo bem que você fez um monte de dívida nas suas costas, acumulou ali cartão de crédito e tal, mas no ano do jubileu, isso era uma coisa muito interessante, todas as dívidas das pessoas eram perdoadas, e as propriedades eram devolvidas, e os escravos eram libertos, e o perdão atingia a todos. Como a gente viu no verso 10, o ano do jubileu era considerado tempo de restauração, os escravos saíam do jugo dos seus senhores, e eles podiam finalmente voltar para casa, ainda que a pessoa rica tivesse paga. Se você for no 14 ao 17, você vai ver, por exemplo, que as dívidas também eram perdoadas, as dívidas que eles adquiriram, e mais, as propriedades. Sabe como era feito? Era feito assim, imagina que eu vou comprar uma propriedade do Beto, precisa jogar aí. A propriedade, ele está numa crise lascada, e eu estou produzindo, e eu sou fiel a Deus e ele não. E aí então ele está numa crise e eu vou comprar a terra dele. Era mais ou menos isso que acontecia. Quanto você vai vender essa terra tua? 100 mil. Vamos dizer que é 100 mil. Nunca se passava a escritura definitiva. Como que chama a escritura de um imóvel hoje? Não é escritura definitiva, Miranda? Por que chama escritura definitiva? Porque tem escritura que não é definitiva, como aquelas. Eu vou comprar o terreno do Beto, ele avaliou em 100 mil, por exemplo. Aí eu falo assim, bom, nós estamos no ano 25, daqui 25 anos é o jubileu, então eu te pago 50, porque eu só vou poder usufruir metade do período, porque daqui 25 anos eu tenho que devolver para ele. Se falta só 10 anos para o jubileu, eu só pago 20 mil. Se falta 2 anos para o jubileu, eu te pago 5 mil e produzo ali 2 anos, daqui 2 anos eu te devolvo. Se eu fosse comprar hoje a terra dele, eu pagava os 100 mil na íntegra, porque eu sei que eu vou produzir 50 anos, mas depois de 50 anos eu devolvo para ele. Ou para Pituca, se você já tiver morrido, porque é da família, entendeu? E a gente negociava, é o que esse trecho diz. Põe do 14 ao 17, só para você ver que interessante que era. Alô? 25, 14 a 17. Se venderes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, não vos defraudareis uns aos outros, não abusa um do outro. Conforme o número de anos desde o jubileu, é que comprarás ao teu próximo, e conforme o número de anos das colheitas, é que ele te venderá. Quanto mais forem os anos, tanto mais aumentarás o preço, e quanto menos forem os anos, tanto mais abaixarás o preço, porque é número das colheitas que ele te vende. Nenhum de vós oprima o seu próximo, mas temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Era coisa de você estar ali falando, Deus, temor a Deus. Tem 25 anos para o jubileu, eu não vou enforcar o Beto e pagar 20, eu tenho que pagar os 50, porque é isso que vale a terra, porque eu tenho ali mais 25 colheitas para fazer durante 25 anos, amém? Mas no 50º ano, se voltava as propriedades, se quitavam as dívidas, se devolvia as terras para as pessoas, e tudo voltava ao normal. Você então vivia um ano maravilhoso, e o ano do jubileu era um ano então aguardado, era um ano desejado, era um ano feliz, era um ano em que as pessoas então voltariam a ter esperança de tudo que eles tinham perdido, tudo que um dia eles perderam, seja por má administração, seja por má conduta, seja por rebelião, seja por desobediência, mas finalmente eles tinham então aprendido a lição, e agora eles podiam experimentar da graça, da misericórdia que Deus estabeleceu através de lei, para eles terem restituído aquilo que um dia eles perderam. Esse era o ano do jubileu, um ano tremendo, era um ciclo que se fechava e um ciclo novo que iniciava na vida das pessoas, um ciclo onde agora elas poderiam falar, não, dessa vez eu vou cuidar, não, dessa vez eu vou ser obediente, dessa vez eu não vou perder, dessa vez eu vou respeitar o ano de descanso, dessa vez eu vou dar aos pobres, desta vez eu vou fazer direito. Eu não vou chatear e desobedecer ao Senhor. Dessa vez eu tenho esperança. Um ciclo novo começa na vida de cada judeu.
Esse era o ano do jubileu, tudo voltava à ordem, tudo voltava para o padrão, porque o jubileu determinava que cada pessoa fosse restituída. Em outras palavras, o ano do jubileu era o ano do socorro de Deus, junto aos escravos, aos endividados, aos excluídos, aos doentes. Era quando os olhos de Deus se voltavam com graça e misericórdia, e Deus restituía a cada um. Era o ano do jubileu, era o ano em que Deus demonstrava e as pessoas misericórdia, graça. E ai, se você não cumprisse as leis de Deus, devolvendo os escravos, devolvendo as terras, devolvendo tudo aquilo que precisava, quitando as dívidas e etc. Cartas de quitação de dívida doadas à torta direita. Esse era o ano do jubileu. A cada 50 anos, o ano do jubileu. A Bíblia dá um outro nome para esse ano. E sabe como a Bíblia, em outras palavras, dá um nome para esse ano? O ano do jubileu? A Bíblia dá o nome de o ano aceitável do Senhor. Diga comigo, o ano aceitável do Senhor. Esse era o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Só para te esclarecer, esse evento da quitação de dívida, da restituição de terra, não era na Páscoa exatamente, ele era mais para frente, no dia da expiação, no Yom Kippur, na festa das cabanas, era assim que acontecia. Mas esse ano é um ano especial, só para você saber. O ano aceitável do Senhor foi dito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 61, se você puder abrir Data Show, no capítulo 61 do livro de Isaías, do profeta Isaías, um profeta que foi chamado de o profeta messiânico. Por que ele foi chamado de o profeta messiânico? Muitas vezes o livro de Isaías, que é um livro profético, 750 anos antes de Jesus nascer, é chamado de o quinto evangelho: Mateus, Marcos, Lucas, João, Isaías. Por quê? Mesmo sendo velho, porque ele traz muitas e muitas profecias a respeito de Jesus, de como ele viria, e de muitos simbolismos que representam e dizem a respeito de Jesus. E lá no capítulo 61, no verso 1 e 2, diz o seguinte, você conhece muito bem essa passagem que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Põe o 2, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Até aí. Esse era um ano muito precioso. Aliás, se você puser o 3, põe o 3 aí, vai, para mim, só para você ver o nível da transformação. O 3 diz assim: a consolar os tristes e a ordenar ao cerca dos que choram em Sião, que se lhes dê grinalda ao invés de cinzas, óleo de gozo ao invés de pranto, vestidos de louvor ao invés de um espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Troca manto de choro por óleo de alegria, gozo, restauração. O que era lamento, o que era choro, o que era amargura, agora é trocado por alegria, por esperança, por riso. Era isso que o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor promovia. Amém? Glória a Deus. Quem está comigo aí? Amém. Então Isaías fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor. Queridos, essa referência ao ano do jubileu feita por Isaías, vocês sabem muito bem, ela é repetida pelo próprio Jesus. Já que Isaías era o profeta messiânico e que tanto falava a respeito de Jesus e falava a respeito das coisas que Jesus viveria e faria, essa mensagem é falada pelo próprio Jesus. Isso está lá em Lucas capítulo 4, verso, põe no 16 para mim, muito semelhante à tua palavra, Marcião. Total, porque eu copiei ela todinha. 16, diz assim:
Aonde que Jesus cresceu como criança? Nazaré, ali era a cidade dele. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado. Ponto aí, só para você entender. Sinagogas eram como se fosse o templo dos judeus, onde eles se reuniam para estudar a palavra. Nas sinagogas eles reuniam os rolos, os pergaminhos, os livros da lei, o Pentateuco, e ninguém tinha um Pentateucão em casa carregando para ler na praça embaixo da árvore. Era muito difícil. Esses livros, só quem eram os fariseus que tinham, os escribas que transcreviam, e nas sinagogas, onde você podia consultar e aprender e sentar na frente de um rabino e fazer perguntas, e ele te ensinava. Era mais ou menos assim que acontecia. Então ele foi a uma das sinagogas em Nazaré, na cidade em que ele foi criado, e ele entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito, : o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Pode continuar depois, até o 21. O que acontece em seguida? Fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, em Jesus. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Jesus simplesmente, marrudão, abriu o livro, falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para libertar os cativos, para tirar os presos das prisões, para dar vista aos cegos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E isso está se cumprindo hoje, porque eu sou esse ungido. E ele fala. E aí a gente sabe o decorrer dessa história. Ninguém gosta do que Jesus disse. Levam ele para um monte, já que Nazaré é do lado de um monte alto, chamado Monte do Precipício. Quem for para Israel vai conhecer o Monte do Precipício, que é um morro, que ele é bem reto assim. Ele não é um morro assim, ele é bem reto. E queriam empurrar Jesus dali de cima para matá-lo, porque ele declarou essas coisas e disse ser um ungido de Deus. E ali ele escapou e não foi morto. Acontece que o ano aceitável do Senhor se materializou e aconteceu de fato na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele veio para libertar os escravos do pecado, Ele veio para libertar aqueles que estão presos pelo diabo, Ele veio para quitar a dívida daqueles que estão endividados espiritualmente, Ele veio para dizer que é tempo de aceitar o Senhor, amém? Jesus veio para que a gente entrasse nesse tempo novo. Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu sei que, deixa eu pontuar uma coisa importante aqui. Eu sei que o ano aceitável do Senhor não é o ano de 2016, o ano de 2066, o ano de 2016 e etc. 2116, 2150, enfim, a cada 50 anos. Não é o ano específico. Eu penso que espiritualmente há sim algo muito especial. Queridos, quando você começa a entender o mundo espiritual, ele é de fato, o mundo espiritual, ele precisa ser compreendido. Quando a Bíblia fala sobre portais, quando a Bíblia fala sobre portais eternos, sobre janelas, são períodos em que o céu se abre, em que há um favor de Deus. Eu creio que nós estamos num período como esse. Mas o ano aceitável do Senhor é um período que começou desde a morte e ressurreição de Jesus e se estende até hoje, porque é o ano aceitável do Senhor, é o tempo aceitável do Senhor, amém? Deus tem misericórdia, graça, e Ele começou lá atrás e se estende até hoje, e isso é um alerta para nós. E sabe o que Deus tem falado ao meu coração, e Deus falou muito comigo, porque eu fui chamado para esse congresso lá em Fortaleza, e o tema desse congresso era despertar. Eu gosto quando você vai pregar num lugar e eles te dão um tema. Então nós fomos em Cumbica agora e tinha um tema lá. O tema era Povo Santo. Então você traz uma mensagem direcionada. Você fala, deixar aberto, freestyle, é bom também. Deus quer falar, Ele fala. Mas tem um tema, é muito especial. Ali, além do Alê, além da ministração do Nengo, da minha, do Filipinho, do pastor Filipinho do Rio, do pastor Santos de Natal, mas você está envolvido com um tema
é muito precioso, e o tema ali era despertar, era despertamento. E eu sei que o despertamento espiritual é algo muito precioso, e é mais ou menos nisso que a gente pensa, despertamento espiritual. Mas Deus conduziu a minha ministração ali, para que aquele povo pudesse ser, não só ser despertado, mas ele ser um despertador daquela cidade e daquela geração. Por isso, quando eu olho um filme como aquele que o Flame fez, e eles falam assim: esse é o nosso tempo, vamos tomar nossa geração, vamos ser despertador da nossa geração. Isso fala muito comigo. Nós tivemos que pegar um voo às 5:30 da manhã. Então a gente tinha que sair do hotel umas 4 horas da manhã, para estar 4:30, para pegar o voo 5:30. Só que o culto sábado terminou tipo meia-noite, e a gente comeu e foi dormir 1:30, para acordar às 4, era 3 horinhas de sono. Mas sabe quando você tem um compromisso no dia seguinte, e você dorme pensando que você tem que acordar para aquele compromisso? Quem já, né? Você tem uma consulta médica, um evento, uma entrevista de emprego, algo que você não pode perder de jeito nenhum, e que você fala assim: amanhã eu preciso acordar nesse horário. Você põe lá o reloginho, o despertador do teu celularzinho para tocar. Imagina que esse celular toca, esse despertador toca, e você é aquele que acorda, mas você é o responsável agora por acordar tua esposa, teus 2 filhos, para preparar um café e tocar o povo para fora de casa. E você começa a acordar todo mundo, e todo mundo está, e volta e vira dormir. É uma coisa horrível, e você está morrendo de sono, falando: ai, como eu queria dormir. Mas você é aquele responsável que tem que levantar, porque você é o pai da família, a mãe, ou sei lá quem, que tem que acordar e falar: meu, se eu falhar, minha casa inteira falha. Se eu não despertar agora, todo mundo não desperta comigo, e a gente perde o voo, perde a entrevista, perde o compromisso, perde o trem, perde o que for, mas a gente perde se a gente não acordar para o compromisso. A sensação que eu tenho é como se a igreja de Cristo tivesse com um despertadorzinho ali do lado, e Deus estivesse dizendo assim: olha, é tempo de acordar, para que vocês acordem e despertem a outros, e anunciem aquilo que precisa anunciar. E essa foi um pouco da minha palavra ali em Fortaleza, porque nós somos aqueles que temos o Espírito de Jesus, o Espírito Santo em nós. Quando Jesus falou assim: esse Espírito que unge e capacita, ele está sobre mim, e de fato estava só sobre Jesus, porque o Espírito Santo ainda não havia descido. Mas Jesus é aquele que declara: eu preciso subir, porque se eu não subir, o Espírito Santo não vem. E desde que Jesus subiu, foi morto, ressuscitou, e no Pentecostes o seu Espírito Santo veio sobre toda a carne, sobre filhos e filhas. Qual é a condição para se ter o Espírito Santo? Ser filho e filha, ponto. Não precisa ser pastor, presbítero, líder, obreiro, oficial, é só ser filho e filha. Mas hoje o Espírito Santo, o mesmo que estava sobre Jesus, ele deixou para que estivesse sobre nós, e hoje a palavra do Espírito do Senhor está sobre mim, serve para mim e para você, e para todos nós que temos o Espírito Santo, amém? Essa é a palavra, essa é a palavra. E posso te dizer uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa para você entender. Quando a Bíblia fala assim: o Espírito Santo de Deus está sobre mim, ele me ungiu, a unção do Senhor, ela vem para te habilitar, ela vem para te capacitar, ela vem para te aparelhar, ela vem para te incrementar para aquilo que você precisa realizar, amém? Por que eu estou falando isso? Porque há uma grande diferença. Eu nunca vi na Bíblia alguém que a Bíblia tenha dito que o Espírito de Deus veio sobre a vida dele, e naquela ocasião em que o Espírito veio sobre a vida dele, ele não foi capaz de realizar aquela tarefa que ele estava ali proposto a realizar. Sempre que o Espírito de Deus vem sobre alguém, Deus o torna apto, Deus o torna capaz de realizar aquilo que Deus pediu para fazer. Por que eu estou falando isso? Para você entender que unção é muito diferente de presença de Deus. Queridos, o que é a unção? A unção é o seguinte: nós vamos fazer uma obra, você pinta, você cava e leva areia, e você senta tijolo. Para você eu dou um rolo de pintar, para você eu dou uma pá, para você eu dou uma pazinha de pedreiro, e para você eu dou uma carriola. Por quê? Eu estou ungindo, capacitando, aparelhando você para a tua obra, você para a tua e você para a tua.
Porque as pessoas às vezes sentem aquilo lá e sentem um arrepio e falam: nossa, que unção. Aquilo não é unção, aquilo é presença. Unção te capacita. Unção, você não precisa sentir nada, mas Deus te ungiu e te capacitou para você ser líder daquele ministério, para você ter aquele talento, para você ter aquela condição. Deus ungiu o Alê para tocar guitarra e ministrar louvores. Deus ungiu o Marcião como pregador. Deus ungiu o Betão para tocar e liderar o NV. Deus unge pessoas e capacita. Então uma coisa é unção, outra coisa é presença, amém? Quando você sente ali, aquilo não é unção, é presença de Deus, é glória, mas não é unção, amém? Porque o texto fala assim: o Espírito do Senhor me ungiu, para quê? Para fazer. Então unção sempre vem sobre a tua vida para que você faça algo. Nunca você vai sentir uma unção e depois você vai ficar lá e não vai ter muito o que fazer, porque a unção vem para te capacitar, amém? Unção vem para te aparelhar, é isso. Agora, para te capacitar para quê? Para exatamente isso que fala ali no texto: para libertar os cativos, para trazer libertação aos escravos. Tudo aquilo que o ano do jubileu fazia é a unção de Isaías 61. Se você quiser jogar na tela aí para mim de novo, vai ser muito bom. Toda unção que vem para libertar os cativos, os opressos, para trazer restauração aos oprimidos, para pregoar o ano aceitável do Senhor e etc. Me ungiu para quê? Para pregar as boas novas aos mansos. O que é manso? Você não vai pregar boa nova para mansinho. Se o cara é bravo, você não prega. Manso é aquele que aceita, que está ouvindo o que você fala, que recebe, que dá, que puxa o assunto e que vai, que você vê que tem vazão. Se o cara está fechado, se o cara está com o coração fechadão, o que você faz? Você vai, você anda. Você fala: quando estiver disposto eu volto e falo. Porque aí a Bíblia dá outro nome para isso. A Bíblia fala pérola aos porcos, porque um porco não consegue reconhecer o valor de uma pérola, ele acha que é uma pedra, amém? Então você não vai dar pérola ao porco, você anuncia para quem é manso e para quem está te ouvindo. Você anuncia as boas novas do Evangelho, você restaura os contritos de coração, aqueles que estão tristes, você proclama liberdade aos cativos, ou seja, a abertura de prisão aos presos, aqueles que estão presos espiritualmente, e anuncia o ano aceitável do Senhor. A unção do Senhor vem para que você faça isso, amém? Vem para anunciar. E essa é uma informação que eu acho que a igreja de Deus retém. Pense que naquela época, uma pessoa era obrigada a anunciar o ano aceitável do Senhor. Se você fosse malandro e os teus servos não soubessem que era o ano aceitável, e você fala assim: ó, pessoal, não fala nada, é o ano aceitável, mas se a gente falar, eles vão querer voltar, mas deixa eles trabalhando aí, porque... E você não anuncia, você era obrigado a falar: ó, pessoal, servos, aqueles que me devem, aqueles que trabalham para mim, aqueles que me deram suas terras, é o ano aceitável do Senhor. Eu anuncio para vocês, podem voltar, podem ser libertos, podem restaurar sua alegria, sua esperança, voltem para suas terras, porque eu estou anunciando o ano aceitável do Senhor. Se uma pessoa ela retivesse o anúncio do ano aceitável do Senhor, ela é tão errada e pecadora quanto você, que conhece o segredo da libertação das prisões espirituais, que conhece o segredo do Evangelho, das boas novas e da salvação, que conhece todas as verdades espirituais, mas retém e não anuncia que é tempo aceitável do Senhor. Estão me entendendo ou não? E eu penso que a igreja falha muito, e por isso eu disse que o congresso tratava de despertamento, de nós sermos aqueles que despertamos, mas que retemos o anúncio do ano aceitável do Senhor a todos que precisam desse anúncio, a todos que estão presos, a todos que estão cativos, a todos que trabalham, a todos que precisam ser restituídos nas suas vidas, e nós não anunciamos. Somos seguidores de Cristo, que conhecemos o que Jesus quer fazer e realizar, mas a gente não anuncia em alto e bom tom, enquanto que a humanidade necessita ouvir isso. E por que a humanidade necessita? Deixa eu fazer todos os links de tudo que eu falei até agora. Porque a humanidade, ela precisa retornar àquele que é o seu Criador e dono, que se chama Deus Todo-Poderoso. Aqueles a quem Deus criou e que um dia foi dele, ele perdeu, e agora
Deus está como dizendo assim: pessoal, é o ano aceitável, é tempo de voltar àquilo que te pertence, é tempo de você voltar para o colo do Pai, para os altares do Senhor, é tempo de você viver aquilo que Deus quer que você viva. Dá para me entender? A humanidade precisa entender que hoje ela é escrava, que ela é cativa, que ela foi tomada das suas riquezas, que ela foi tomada das suas posses. Ainda que uma pessoa seja muito rica naturalmente, ela foi tomada das suas posses, ela foi tomada das suas heranças, ela foi tomada dos seus privilégios. Hoje ela é escrava e ela precisa voltar ao seu dono e ao seu Criador por meio de Cristo. Hoje nós temos para compartilhar isso, é muito mais do que riqueza. Quando você começa a entender, queridos, que tudo aquilo que era material no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é espiritual. A gente sabe muito bem disso, e a gente já aprendeu a fazer esse paralelo, amém? Quando você lê o Antigo Testamento, e você vê então que o jubileu, as pessoas eram libertas da escravidão e do serviço, as pessoas tinham a sua terra devolvida, suas posses devolvidas. Quando você traz para o espiritual, o que precisa ser devolvido para a pessoa? Quando uma pessoa ela tinha uma herança na terra prometida, sabe o que isso significa? Isso era muito poderoso, queridos. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. O israelita, o povo de Israel, não só o judeu que mora em Israel, mas o israelita que é de Israel, nascido, criado, que ama aquela terra, ele tem uma verdadeira paixão pela sua nação e pela sua terra, o solo que ele pisa, ele ama aquilo, a ponto de dar a vida dele por aquilo. As pessoas elas têm prazer na sua juventude de oferecerem 3 anos, não 1, mas 3 anos da sua vida servindo o exército de Israel, porque ali eles estão protegendo a terra que Deus deu para ele. Não foi ninguém, não foi colonizada, não foi um homem que declarou independência, foi Deus quem deu aquilo por herança para eles. Então eles têm a sua terra e a herança como algo vindo do Senhor, e eles não negociam aquilo de jeito nenhum, de jeito nenhum. Queridos, aqui no Brasil, mulher não serve o exército, a não ser que você faça uma carreira e sirva como dentista, como em alguns cargos assim oficiais. Mas uma mulher não serve o exército. Em Israel, elas servem. E eu já disse para vocês, elas começaram a servir. Então tá, serve 1 ano. Elas falaram não, nós não queremos, nós queremos 2. Porque a paixão delas também pela terra é tão grande que mulher serve 2 anos de exército em Israel. Porque eles entendem a posse, a herança deles. Só que eles ainda vivem no Antigo Testamento. Oi? Que testemunho? Que testemunho? Do quê? Só que eles ainda estão no Antigo Testamento. Eles ainda querem aquela terra. Mas quais são as riquezas espirituais, queridos? A terra que eles habitam era a terra que durante muitos anos, na saída do Egito, na passagem pelo deserto, era chamada de terra prometida. Era a terra que nós vamos. Hoje espiritualmente, qual é a nossa terra prometida? Os céus. O povo ia para Canaã, então eles iriam para a terra prometida. Qual é a nossa Canaã hoje? Por isso que nós cantamos aquelas musiquinhas antigas. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. É isso, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça a ir. Se você não vai, não me impeça a ir. Se você não vai, não me impeça a ir. Ei, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aí tem mais uma que era: eu tenho um lar lá em Canaã, eu tenho um lar lá em Canaã. Mais ou menos isso. Por quê? Porque nós vamos, quando eu era pequeno, o meu vô era caminhoneiro. Eu tinha certeza que essa música era o caminhão do vô para Canaã. Anos foi o caminhão do vô, até eu entender que nós estávamos rumando para a terra de Canaã. Canaã é a nossa morada eterna, é a nossa terra prometida. Hoje espiritualmente é isso, amém?
Então, quando nós restituímos terra a alguém, nós estamos restituindo o que? Salvação, pedaço do céu. Nós estamos restituindo salvação e eternidade para essas pessoas. Quando a gente fala do ano aceitável, de devolver as posses, nós estamos falando, olha, você pertencia ao Senhor, mas você está longe dele, mas esses tempos têm sido tempos aceitáveis, o ano aceitável do Senhor, o ano em que Ele te recebe, o ano em que você pode tomar de volta a tua salvação, que um dia foi tua, mas que você perdeu pela iniquidade, pela corrupção da tua vida, da tua carne. Quando você diz restituir riquezas, os cristãos eles precisam compartilhar isso. É muita riqueza, é gozo de salvação, é alegria, é esperança, é tudo que a gente tem que compartilhar. E a palavra diz: estejam prontos para compartilhar quando alguém vos perguntar o motivo da tua esperança. A Bíblia diz: dividir informação de que não há outro lugar onde se encontra salvação, senão em Jesus Cristo. Só que, queridos, eu vou para o fim dessa palavra dizendo que uma coisa fica muito clara, porque por mais que o povo fizesse festas a cada 50 anos, por mais que Deus estabelecesse festas anuais, depois o tempo do descanso sabático a cada 7 anos, depois o tempo do jubileu a cada 50 anos, o que me parecia era que o povo esquecia rapidamente daquilo que Deus tinha determinado. Rapidamente eles esqueciam da generosidade, da graça, da misericórdia, da obediência, daquele que provê, daquele que sustenta. Eles esqueciam de anunciar o ano aceitável. E posso falar, os israelitas erraram muito desobedecendo o ano sabático do descanso e os anos do jubileu, e por isso a mão de Deus pesou sobre eles. E isso é o que nós conhecemos como o Shemitah, e eu não vou entrar nesse assunto, mas o que é o Shemitah? É o peso da mão de Deus vindo sobre eles, julgando por cada jubileu que eles erraram. Eles passaram por cada jubileu que eles não preservaram, que eles não viveram. Deus deu para eles um ano de exílio e de escravidão na Babilônia. Muitos e muitos anos, muitos séculos eles passaram ali. Por cada ano, Deus anunciou, porque os israelitas erraram. Então sempre que Deus vinha para julgar, Ele considerava isso. Se o ano aceitável do Senhor foi proclamado, se o ano anunciável do Senhor foi anunciado, se houve restituição de terra, se houve anunciação, se houve liberação de pessoas que eram servas e escravas. E a minha pergunta é, por isso que a pregação do Digão no congresso foi tão especial: se Deus viesse para julgar a mim e a você, se nós somos bons anunciadores do ano aceitável do Senhor, o que nós responderíamos a Ele? Nós somos como aqueles que tocam o despertador e você vira para o outro lado e dorme, e não acorda, e faz com que toda a tua casa e a tua família pague um alto preço pela sua falta de compromisso. O que acontecia é que da mesma forma que eles não viviam no natural, eles acabavam vivendo uma condição espiritual terrível. Só que essa condição ainda é vivida hoje. E o que me incomodou, quando eu via naquele restaurante pessoas comendo um peixe no dia santo, mas descabelando o resto do ano e entendendo que aquilo era bom, como se a Páscoa fosse um único dia em que nos lembramos de Jesus Cristo, do Jesus que morreu na cruz do Calvário, onde se passam filmes na TV. Passou esse dia santo, amanhã é loucura, é correria, é suadeira, é paulista, é metrô, é só ônibus, é toque, é briga, é casal em casa, é pau quebrando e não sei o que. E acabou Páscoa, acabou generosidade, acabou mansidão, acabou Jesus, acabou tudo. Eu fico impressionado como a gente esquece tão rapidamente a semelhança daquele povo, como a gente esquece tão rapidamente, porque a humanidade ela precisa entender que ela precisa voltar para o seu dono, para o seu Criador, através de Jesus Cristo. Um povo que hoje está aprisionado em pecados, mentes sujas, pecados corriqueiros, pecados recorrentes, presa
escrava a vícios, qual o nome que a gente usa no adicção, não, como você tem uma quando você tem uma compulsão, desculpa, presos a compulsões. E quando eu digo compulsão, porque quando você fala sobre adicção e vício, você pensa em bebida, você pensa em farinha, maconha, você pensa em qualquer tipo de droga. Mas quando a gente fala em compulsão, a gente literalmente está falando de pessoas presas a compulsões. Posso dizer, compulsão de alimento, compulsão de comida, compulsão por uma outra pessoa, compulsão por TV, compulsão por novela, compulsão por chocolate, compulsão por sexo, compulsão por pornografia, compulsão por tantas coisas que te aprisionam. Pessoas hoje estão escravizadas. A unção do Senhor vem para libertar. Pessoas hoje estão servindo a outros deuses. Pessoas hoje não têm a salvação. Pessoas hoje estão ali nos costumes, na corrupção. Pessoas estão em dívidas hoje. Que dívidas? Dívidas financeiras também, mas especialmente em dívidas espirituais, que são pecados não confessados, que são pecados não conversados, pecados ocultos, daqueles que você deveria contar, que são pessoas de relação primeira com você, filho, filha, pai, mãe, marido, esposa. Pecado enterrado, dívida não confessada, pecado não confessado, que te gera dívida espiritual na mão de Satanás. E para mim, o ano aceitável do Senhor soou mais ou menos assim: filho, eu quero a minha igreja de volta para mim. Eu quero o meu povo de volta, porque eu vejo o meu povo sofrendo, eu vejo o meu povo aprisionado em conquistas materiais, eu vejo o meu povo aprisionado em uma vida terrena, onde se as coisas não acontecem, a mente frita, a depressão chega. Eu vejo o meu povo aprisionado em questões que são tão pequenas. Eu vejo o meu povo aprisionado nesse mundo. E o ano aceitável do Senhor soou para mim assim: eu quero o meu povo de volta. Sabe, se você ler Isaías 61:2, põe para mim primeiro Lucas, a passagem de Jesus na sinagoga, Lucas 4:20, e depois Isaías 61. Eu quero mostrar e ler aqui. Há uma grande diferença, isso para muitas pessoas é evidente, mas se você não notou, eu quero aqui falar uma diferença. Perdão, põe o 19, que diz assim: ele fala, o Espírito do Senhor me ungiu. Vamos ler do 18 ao 19, acaba no 19, vai. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Pobres são mansos, são palavras que se equivalem. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso foi o que Jesus leu. Mas o que está escrito em Isaías 61, 1 e 2, que diz assim: a mesma coisa, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito do Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quando você vê Jesus declarando isso na sinagoga, ele não declara o dia da vingança do nosso Deus. Por que será que Jesus recolheu o dia da vingança do nosso Deus? Para mim isso soa como se Deus estivesse fazendo um convite assim: queridos, esse é o tempo, esse é o ano aceitável do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu não vim agora para juízo, eu vim para conserto, eu vim para restauração, eu vim para a gente ficar junto de novo, eu vim para unidade, eu vim para perdoar, eu vim para libertar, eu vim para restituir. Quando Jesus conversa com Nicodemos no capítulo 3 de João, aquele verso que nós conhecemos tão bem, no 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Ele emenda no 3,17, dizendo assim: porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar.
Jesus recolhe o dia da vingança do Senhor, como se Ele estivesse dizendo assim: eu quero pazes, eu quero ficar de bem, vamos voltar a se unir, vamos voltar a ficar junto, vamos voltar a se amar. E por isso que a palavra é uma história de amor linda entre Deus e o seu povo. Vamos ficar junto de novo, independente do que se fez, vamos ficar junto de novo. Você já viveu uma relação de amor onde o casal não está indo bem, e eles se separam e se desmancham, e parece que uma espécie de orgulho, porque um não quer procurar o outro, mas na verdade eles se gostam e querem ficar juntos. Uma única vez, eu e a Francis rompemos o nosso relacionamento. Ela quis romper. Eu sempre fui muito certo do que eu queria e do que eu sabia que eu tinha para viver. E eu me lembro que ela rompeu, nós rompemos por 2, 3 dias, não foi muito. E eu me lembro que numa segunda-feira de manhã, eu estava em Campinas, num hotel, numa rodada de negócios ali, e eu recebi uma ligação dela naquele hotel, me lembro exatamente. E a ligação dela era tipo: vamos ficar bem. Eu estava na minha posição ali, eu amava ela, e eu jamais queria que nós ficássemos separados, mas ela fez uma opção. O que ela fez foi me ligar e falar: vamos ficar bem. Se eu tivesse algum orgulho, eu ia falar: não, vamos ver, não sei, vamos conversar, porque o que você fez, olha, não sei que não quis, vou pensar. E o meu orgulho, eu ia me posicionar daquela forma, mas era como se eu estivesse dizendo assim: eu estou fácil para você, me liga que a gente volta. De alguma forma era o que eu queria dizer, mas quando ela me ligou, eu aceitei, porque eu estava totalmente aberto. Ela que tinha que me ligar, né? Mas o que eu quero dizer? É como se Deus estivesse dizendo: filho, eu estou aqui, eu estou fácil. Se você me ligar, eu volto. Se você abrir a porta, eu estou com você. Esse é o ano aceitável. Eu te amo, eu nunca desejei me largar de você. Esse é o ano aceitável. Filho, filha, eu te amo. Igreja minha, eu te amo. Esse é um tempo que é o ano aceitável. É o tempo em que Deus está pronto para esse relacionamento. O que me deixa incomodado é como o povo naquela época esquecia tão fácil. O dia santo é tão especial. Tantos filmes de Jesus, vamos comer peixe, mas no dia seguinte, me incomoda como nós às vezes nos esquecemos do que Deus fala e faz com a gente, como o povo que recebia uma direção e logo se desviava para outros deuses. Queridos, não se engane, nós somos assim, porque nós recebemos uma palavra às vezes linda de domingo, mas você não consegue sustentar ela até terça. Pior, você não lê aquilo que foi pregado, você não estuda, você não debruça, aquela palavra escorre no ralo do teu coração, porque ela não foi sustentada, firmada em palavra, em oração, em leitura. Palavras lindas que te exortam, te ensinam princípios, mas que você não consegue praticar nem na própria semana, nem indo numa célula. Semana que vem você já esqueceu. Falamos de santidade, mas você não consegue manter nem por dias a tua santidade. Tua mente está tão poluída, você está ali tão envolvido. Confrontamos espíritos malignos. Há libertações lindas aqui, lindas, como a libertação financeira que nós vivemos no último Recri. No mês seguinte, endividado de novo, as pessoas se esquecem do que Deus está promovendo, como o povo se esquecia. Era como se Deus dissesse assim: eu estou fácil para esse relacionamento, mas eu quero algo sério. Deus não quer uma igreja de domingo, queridos. Deus não quer uma igreja de quinta, de domingo. Se é que você vem quinta e domingo na igreja, porque às vezes eu pergunto quem veio de quinta, 60%, 70% da igreja não veio. Que tipo de relacionamento com Deus é esse? Enquanto Deus está dizendo: esse é um ano aceitável. Toda Páscoa Ele queria lembrar. A cada 7 anos Ele mostrava a sua provisão e sustento. A cada 50 Ele mostrava a sua imensa graça e misericórdia. Mas nós nos esquecemos. Nós somos literalmente como aqueles que comem peixe no dia santo,
mas na segunda estão descabelando. Recebemos uma palavra no domingo, mas na semana temos dificuldade em sustentar a nossa santidade, a nossa caminhada, os nossos princípios, os nossos valores em Jesus. Mas nesse ano, o Senhor está dizendo, é um ano aceitável, esse é o ano do jubileu. Eu estou disposto a restituir, eu estou disposto a devolver, eu estou disposto a quitar dívida, eu estou disposto a restituir terra, eu estou disposto a rasgar qualquer coisa que tenha sido feita contra mim. Por isso, deixa eu te dizer, queridos, não importa o que você fez, não importa o que você caminhou, como foi o teu mês, o teu ano, como foi tua década, não importa como foram os seus 10 últimos anos, esse é o ano aceitável do Senhor. Ele quer um relacionamento com a gente. Feche os teus olhos, abaixe tua cabeça. Esse é o ano em que o Senhor está dizendo, não volte mais para os maus caminhos, volta para mim. Não volte mais para os maus caminhos, volta para mim. Há perdão, a graça, a misericórdia, ao ano aceitável do Senhor. Não é um ano de vingança. Deus não quer vingança, Deus não quer juízo, Ele quer relacionamento. Talvez você tenha sido aquele que passou anos correndo de Jesus, talvez você tenha passado anos correndo do propósito, do chamado que Deus tem para a tua vida. Chegou a tua hora, chegou a tua hora. Há pessoas que sentem vergonha dos capítulos anteriores da sua vida. Deus te diz, é como se eu começasse um livro novo, um capítulo novo na história da tua vida. Pessoas que permanecem escravizadas, mesmo em anos de liberdade, pessoas que permanecem servindo aos vícios, mesmo em ano de portas de prisões abertas, pessoas que permanecem endividadas no pecado, mesmo em ano de quitação de dívidas. Esse é o ano aceitável do Senhor. Quero fazer uma oração por você que no seu coração sempre desejou isso. Você ansiava pelo jubileu, sem saber que ele existia. Você ansiava pelo jubileu. Deixa eu dizer uma coisa, não é por causa do ano, a janela está aberta, o tempo está aberto. Mas se você tem 40 anos ou mais, é possível que você não veja mais um jubileu na sua vida. Esse ano é muito especial, é o tempo de restituição, é o tempo de liberdade, de libertação. Chegou a tua vez, chegou o teu ano. Aquilo que te prendeu, aquilo que te incomodou, aquilo que te escravizou, hoje não pode te escravizar, porque o ano do Senhor, o ano aceitável do Senhor está aqui. Esse ano chegou no teu interior, você desejava e ansiava por Ele, Ele chegou. Mas para você viver, não existe outra forma a não ser por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz, que verteu o sangue dele naquela cruz pelos meus e pelos seus pecados. O castigo Ele levou sobre si, e hoje nós temos paz. Ele levou naquela cruz todas as nossas transgressões e as nossas iniquidades, o nosso pecado, a nossa sujeira, a nossa multidão de pecados. Ele foi o Cordeiro perfeito, imaculado. Não há como você viver essas coisas se não for através de Jesus Cristo, da sua obra, da cruz do Calvário consumada, do sangue ali vertido e derramado.
noite você quer abrir o teu coração e permitir que Jesus Cristo entre, você é como aquele que se apropria e se alimenta do Cordeiro e se apropria do sangue que traz salvação. Hoje é um dia de Páscoa, hoje é um dia especial. Eu quero fazer uma oração por você que nessa noite abre o seu coração e faz de Jesus Cristo seu Senhor e seu Salvador. Você que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, nessa noite quer abrir o teu coração e se entregar a Ele. Eu quero fazer uma oração por você. Fique em pé no seu lugar e levante uma das suas mãos. É por você que Jesus morreu, é por você que Ele se entregou, é por você que existe a Páscoa, é por você. Não se constranja, porque o que Ele está te dizendo hoje é: eu te amo, filha, eu te amo, filho. Fique em pé no seu lugar, não se constranja. Chegou o dia. Pai, olha para esses que estão de pé, para esses que receberam, Pai, em seus corações a Tua presença e fazem de Jesus Cristo seu Senhor e Salvador. Olha para esses, Pai, que entenderam a razão da Sua morte na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, que foi entregue por cada um de nós e nos trouxe salvação e redenção. A redenção que nos permite sermos devolvidos para o dono, para o Criador das nossas vidas, que é Deus vivo, único, poderoso. Que eles te conheçam, que o Teu Espírito Santo possa agora habitar no interior de cada um deles. Traz para eles vida, preenche o interior de cada um deles. Que eles te conheçam, que eles te conheçam. Que o Senhor prepare moradas eternas, que a Canaã celestial, que a terra prometida, que o lugar onde nós vamos passar a eternidade esteja preparado. Que o Senhor devolva, Pai, para eles o pedaço de terra que lhes pertence, porque eles voltam para o Criador e para o dono de todas as coisas. Recebe-os, Pai, em nome de Jesus. Mas até que este dia não chegue, o dia de estarmos contigo eternamente, que eles sejam guardados e cuidados por Ti aqui e Te conheçam a cada dia mais. Eu os abençoo e oro por cada um deles, para que nenhum deles se perca, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, amém.